E amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês. Não apenas de palavra, nós queremos verdadeiramente, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que você, amiga e amigo, seja um primogênito de Deus. Isso mesmo, primogênito de Deus. Porque se você não for primogênito de Deus, você não tem nada de Deus. Essa é a realidade. Primogênito é aquele que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Não foi gerado de uma religião, de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, não. Foi gerado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E eu entendo, e eu creio, de acordo com o que está escrito na Bíblia, eu creio que isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus. O selo de Deus. Então, se isso não acontecer, então a pessoa não tem parte com Deus. E Deus não tem parte com essa pessoa. Essa é a realidade. Talvez você não tenha ouvido nunca alguém falar sobre isso. Mas essa é a realidade. É a verdade que liberta. Que não sou eu. Não fui eu que criei isso, que inventei isso. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós lemos isso ontem, nós falamos sobre isso ontem, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só que coisa forte. Ele diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, referindo-se aos cristãos, os que estavam em Jesus, vós não estáis na carne. Quer dizer, nós nascemos da carne dos nossos pais, fomos gerados na carne, todos os seres humanos foram gerados na carne. Mas, quando a gente é selado com o Espírito Santo, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente deixa de ser carnal, para ser espiritual. Como está escrito, o primeiro Adão era alma vivente. Nós éramos almas viventes. Mas o último Adão, que é Jesus, e quem está em Jesus, é espírito vivificante. Então, o apóstolo diz, o Espírito Santo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem jeito. Não é questão de doutrina da Igreja Universal. Não. É uma questão de eternidade, vida eterna ou morte eterna. Amiga e amigo, isso é tão importante quanto o ar que nós respiramos para viver. Sem o oxigênio, a gente não tem vida, a gente morre. A mesma coisa, sem o Espírito Santo, não somos nada além do que carne. Quando o Espírito Santo vem, ele faz morada na gente. Ele faz de nós primogênitos dele, como foi Jesus. Por isso que, domingo agora, nós estaremos subindo no Monte Sião, o Monte Sião, onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque para Deus.
onde Deus ofereceu o seu Filho Jesus para a humanidade. E quando a pessoa recebe Jesus, ela não está recebendo uma igreja, uma religião, ela está casando com o próprio Deus, ela está se entregando ao noivo, isto é, ao Senhor Jesus Cristo. E isso tem que acontecer. Não é uma opção, não é uma doutrina, é uma obrigação, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é claríssimo. Quem tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo é dele, é nova criatura, é espiritual, está em Jesus. Mas quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. Por isso que as pessoas vivem um pedacinho do inferno deste mundo, a maioria das pessoas, porque elas não têm nada com Jesus. Quando a pessoa está comprometida com o Senhor Jesus, quando ela está em Jesus, e isso só é possível quando o Espírito Santo habita nela, então ela é nova criatura. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, conduzindo os cristãos romanos naquela altura, e hoje somos nós, ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Os que foram selados, que receberam o batismo com o Espírito Santo. E só estes têm condições de realmente permanecerem, vencerem até o mundo. Não vence só si mesmos, mas vence o mundo, porque nasceu de Deus. É o que está escrito aqui em Romanos. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você pode se dar o luxo de dizer, não tem mais condenação para mim, eu estou livre. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, pessoalmente, e a verdade vos libertará. Quer dizer, você já não é mais carnal, já não tem mais o que ser condenado. O diabo não pode apontar o dedo para você, porque ele sabe, e você sabe, e sobretudo Deus sabe que você é uma nova criatura, não é mais carnal. Então, ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que tem o Espírito do Senhor Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Dá licença. Não é questão de doutrina, é questão de vida eterna ou morte eterna. Não existe uma terceira via, uma terceira opção, não. Ou a pessoa é nascida do Espírito e é espiritual, ou ela não é nascida do Espírito Santo e não é espiritual, ela é carnal e, consequentemente, ela está condenada. Naturalmente, ela está condenada. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Leia Romanos capítulo 8. Logo no primeiro versículo diz assim, portanto,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, tem o Espírito do Senhor Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo dirige, o Espírito Santo guia. É o que Jesus prometeu. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Eu vos enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós, dentro de vós. Isso significa que a pessoa tornou-se uma filha de Deus, um filho de Deus. Isto é, significa que a pessoa é primogênita, porque lá no Monte Sião, um dia, quando o nosso Pai eterno descer do seu trono e fizer repouso ali no Monte Sião, que ele vai vir, vai descer, vai ficar ali no trono do Monte Sião, nós estaremos como primogênitos dele. Quer dizer, você, eu, todos nós que o recebemos, que temos o seu Espírito, somos primogênitos do Senhor Jesus. Quer dizer, com o Senhor Jesus. Ele é o primogênito dos primogênitos. Mas nós estaremos na mesma condição de filhos de Deus. E isso é tão importante que quando a pessoa começa a pensar, a raciocinar, a pesar o valor da primogenitura, ela vai descobrir a grandeza, a glória, a riqueza imensurável e eterna de ser primogênito de Deus. O primogênito que Esaú, a primogenitura que Esaú desfez, não deu valor, é Deus dentro da pessoa. O primogênito, o primeiro filho homem de um casal, antigamente, no Velho Testamento, ele era o substituto do seu pai. Seu pai, quando morresse, ele ficaria no lugar do seu pai. Os seus irmãos teriam que prestar obediência para ele. Ele seria o líder da família, da casa. Ele seria o responsável agora para dar continuidade à sua família, à sua geração. Isso que significa primogênito. E é isso que Jesus fez para nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser primogênitos com ele, com exatamente isso. Pudéssemos ser sacerdotes. Todos somos sacerdotes quando somos primogênitos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, você que recebeu o Espírito Santo, seja mulher, seja homem, você se tornou primogênita de Deus. Lá no céu não tem homem nem mulher. Lá no céu é anjo, espíritos. Aqui na terra tem homens e mulheres, mas lá no céu só tem filhos, primogênitos de Deus. Aqueles que são sacerdotes naturais do Altíssimo. Então, você, como eu, na mesma situação, na mesma condição, somos primogênitos de Deus, sacerdotes do Altíssimo. Então, antigamente, antes da vinda de Jesus, o primogênito substituiria o seu pai. O primogênito tinha outro direito. Ele seria o sacerdote
na sua casa. Como foi o caso de Abraão. Abraão foi sacerdote para consagrar o seu filho Isaque. Isaque foi sacerdote para consagrar o seu filho Jacó, a primogenitura. Jacó foi sacerdote para consagrar os seus filhos, as 12 tribos de Israel. Então, o primogênito significa hoje o batismo com o Espírito Santo. Antes era só o primeiro filho homem. Agora, em Jesus, você mulher, não é mulher. Você homem, não é homem. Você é um filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Você é um primogênito de Deus, se o Espírito de Deus habita em você. Como tal, você tem autoridade para ministrar a cura dos enfermos na sua casa, onde quer que você vá. Você tem a autoridade de Deus para falar sobre a sua palavra e passar espírito para os ouvintes. Por quê? Porque você é primogênita ou primogênito de Deus aqui na terra. Você é um sacerdote do Altíssimo. Além dessa condição espiritual, o primogênito, ele recebia parte dobrada da herança. Então, se o pai tinha, se a família, o casal tinha 10 filhos, então o primogênito receberia o dobro de qualquer um dos demais filhos. E em Jesus, nós temos o dobro. O dobro, porção dobrada do Espírito Santo. Isso não é bacana? Quando o profeta Elias passou o cargo dele para o profeta Eliseu, o profeta Eliseu pediu para ele a porção dobrada do seu espírito. Por quê? Porque esta era a condição espiritual de um profeta de Deus naquele tempo. Ele recebia porção dobrada, a herança dobrada. Ora, então, você pode ser a pessoa mais desprezível e desprezada na face da terra. Mas se você é primogênito de Deus, você é a autoridade do seu pai na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho. Onde quer que você vá, você é uma testemunha viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Como é que eu posso ser testemunha de alguém que nasceu, viveu e morreu há mais de 2000 anos atrás? Eu não estava lá, eu não vi ele nascer, eu não vi ele morrer, eu não vi ele ressuscitado. Como é que eu posso ser testemunha de alguém que eu nunca vi, nunca senti, nunca toquei? Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente tem essa consciência, essa convicção de que nós somos primogênitos de Deus, juntamente com o Senhor Jesus. É isso que Paulo fala aqui, olha. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não tem condenação, não é condenado, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, porque nasceram da água e do Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu, amiga e amigo. Se você tem o Espírito Santo, você
entendeu perfeitamente, porque o Espírito que está em mim confirma, testifica com o Espírito que está em você, porque é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O Espírito da primogenitura. Lá em Hebreus, fala, Hebreus capítulo 12, deixa eu pegar aqui o texto, Hebreus 12, fala sobre a condição nossa diante de Deus. Ele diz assim, ele fala assim, chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, com licença. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos. Igreja dos primogênitos. Quer dizer, não tem o segundo filho, o terceiro filho. Não. Todos são iguais. Todos são sacerdotes. Todos receberam porção dobrada do Espírito Santo. Todos têm os seus nomes inscritos nos céus, no livro da vida. Está aqui escrito. Está determinado. Isso é grande demais. Mas para que isso venha acontecer na sua vida, você tem que ter o selo do Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus tem que estar em você, você tem que estar em Jesus. É isso. Então, quando a pessoa chega nessa condição, não há mais condenação para ela. Ela está livre do pecado, porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo a lavou de todos os seus pecados, de todo o seu passado. E eis que ela se torna uma nova criatura em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não é uma opção você receber o batismo com o Espírito Santo, é uma obrigação sua. Bispo, quanto é que custa para receber o Espírito Santo? Não é barato, não. Custa toda a sua alma, todo o seu ser, todo o seu interior, todas as suas vontades, todo o seu coração, todos os seus projetos pessoais, todos os seus sonhos, tudo. É tudo por tudo, para você receber o Espírito de Deus que ele não dá. O Espírito Santo não vem por medida. E se ele não vem por medida sobre nós, você acha que ele vai aceitar-nos por medida? Não. É tudo por tudo. Para você receber o Espírito Santo, você tem que se render a ele 100%. Você tem que priorizá-lo na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Para que então ele venha torná-lo primeiro para ele. Bacana isso. Então, amiga, isso significa dizer primogenitura. É a bênção das bênçãos. A bênção de liderança, a bênção de ser de Deus. Todos seremos de Deus. Isto é, todos estaremos na mesma posição. Ninguém melhor do que ninguém. Aí não tem bispo, não tem pastor, não tem obreiro, não. Todos são primogênitos. Por isso ele chama de igreja, a igreja dos primogênitos.
Todos são primogênitos em Jesus Cristo. Por isso que todos estarão no Monte Sião para toda a eternidade. Naquele monte que Deus recebeu o filho de Abraão, o único filho. Ele ofereceu o filho. Ia oferecer, mas Deus não permitiu. Mas Deus sabia que ele iria sacrificar o seu filho. E Isaac foi um referencial do que Deus viria fazer quando Jesus veio ao mundo. E Jesus deu a sua vida para salvar a minha. Deu a sua alma para salvar a sua alma. Então, ele quer toda a sua alma, todo o seu ser. Quando há uma sincera entrega, então a pessoa recebe o Espírito Santo e se torna uma nova criatura. Isso é muito grande, isso é glorioso, isso é magnífico. Não existem palavras que possam externar, exprimir a grandeza de se receber o Espírito da primogenitura, que é o Espírito Santo. O Espírito da primogenitura é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, como ele fez com Jesus. O primogênito dele, ele faz com você, quando faz morada dentro de você. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. E no domingo, nós vamos, então, estar nesse Monte Sião, consagrando todos os primogênitos de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.